seja bem-vindo a mais um vídeo aqui nesse canal e eu gostaria hoje de conversar com vocês sobre quando ajudar uma pessoa e quando se afastar, ou quando talvez não deva ajudar. Bem, isso que eu vou trazer para vocês são várias coisas que eu já passei, algumas informações que já me foram passadas pela egrégora que eu trabalho, pela espiritualidade que eu trabalho, que vem muito através de informações mesmo de meditações, oráculos, enfim. E isso foi muito importante para mim, para eu entender talvez que tinha momentos que eu queria ajudar certas pessoas, eu queria ajudar, em certas situações que aquela pessoa estava passando, e na verdade, além de eu estar me prejudicando, eu estava prejudicando o processo de aprendizagem daquela pessoa. Como assim? Vamos lá. A gente é muito ensinado que devemos ajudar, devemos, passar informação, devemos, eh, mostrar o caminho das pedras para as pessoas, né. Devemos orientar, dar uma ajuda no que aquela pessoa precisar, né. E essas pessoas podem ser amigos, familiares, pessoas próximas, enfim. Só que o que me foi ensinado é que depende muito de como essa pessoa ela está, de como essa pessoa ela está lidando com a vida, de como essa pessoa ela está lidando e e e agindo perante as situações. Porque veja bem, se você tem uma informação, né, se você tem algo para alguma pessoa, alguma coisa que pode ajudar ela, que pode realmente orientar, que pode trazer uma luz no fim do túnel, e aquela pessoa ela quer aquilo, ela está em busca daquilo, ela sabe que ela precisa daquela movimentação, ela precisa daquela palavra, daquela informação, e ela está já se movimentando, ela está já, eh, fazendo o que precisa de ser feito de certa forma, para que quando ela receba aquela informação, que vai vir no caso através de você, ela consiga fazer alguma coisa sobre aquilo. Agora imagina uma pessoa que ela não tá nem aí pra vida, só reclama, reclama, reclama e na verdade quando ela precisa agir, quando ela precisa fazer algo, ela não faz. Ela escolhe ficar parado, escolhe entrar no lugar de vítima, de quem sofre, de quem a vida é muito difícil, de que é só atacado, atacada, de que nada dá certo. Então imagina você gastar a sua energia, o seu conhecimento, o seu tempo com uma pessoa dessa. A gente tem um ponto. Eu sei que parece muito óbvio, assim, quando a gente fala, mas quando a gente às vezes está passando por uma situação, a gente não percebe isso. A gente só vai indo de forma automática, sabe. Agora também tem outras situações que, às vezes, por mais difícil que seja, a pessoa ela precisa passar por aquilo. Por quê? Normalmente a gente só aprende na dificuldade. Significa então, Nath, que eu tenho que deixar a pessoa sofrer? Não. Você pode ir lá, você pode falar, mas não espere uma mudança da pessoa só porque você falou, só porque você deu um posicionamento, só porque você deu uma informação. A mudança ela só vai acontecer quando a pessoa ela realmente quiser, porque, né, toda mudança ela vem de dentro para fora e não de fora para dentro, ou seja, você pode falar, falar, falar e nada vai acontecer. Novamente, isso parece ser muito óbvio e realmente é. Só que quando a gente está passando por alguma coisa, a gente está vivendo alguma coisa, a gente relembra alguma coisa, a gente fica, nossa, realmente eu deveria ter feito dessa forma, mas eu não fiz porque eu achei que talvez fosse melhor ajudar, porque eu fui ensinado, porque, enfim, alguém me disse e eu tomei isso como verdade. Quando a gente escolhe se afastar, quando a gente vê que alguém está fazendo alguma coisa não legal, está agindo de uma forma não tão maneira assim, e às vezes você até dá um toque, amigo, amiga,
pai, mãe, irmão, enfim. Poxa, eu não tô gostando disso. Será que isso daqui é legal? Será que isso daqui realmente vai te levar a algum caminho? Poxa, eu já passei por isso. Eh, Talvez não seja legal você ir por aqui, talvez seja legal você ir aqui em vez de pela esquerda, ir pela direita. E a pessoa ela pode ou não te ouvir, obviamente, porque ela tem o livre-arbítrio. Só que às vezes você vai falar e a pessoa ela tá tão cega por aquela situação, ela tá tão também no conformismo, enfim, pode ser N situações que tá passando na cabeça daquela pessoa, que ela simplesmente não age. Então você fica perdendo o seu tempo, perdendo a sua energia, perdendo o seu bem mais precioso, que é a sua tranquilidade, querendo ou não, porque às vezes uma pessoa que ela não quer mudar, ela não quer se movimentar por N situações, por N travas, por N preconceitos, concepções, amarras que aquela pessoa tem na mente dela. Isso é um processo que a pessoa ela precisa passar. Ela precisa entender, tá? Por que eu tô passando por isso? Por que eu tô travada aqui? Por que eu não tô entendendo aquilo? E se você fica tentando ajudar, opa, acho que tremeu a tela. Tremei sem querer o celular. Enfim, se você fica querendo ajudar aquela pessoa, fica querendo orientar e passar, e não, vamos por aqui, quase como se fosse uma criança, você tira quase como se fosse o individualismo daquela pessoa. E aí você acha que está arrasando, acha que você está ajudando, acha que você está sendo uma pessoa incrível, e na verdade você está atrapalhando o processo de crescimento daquela pessoa. Porque se ela não aprender naquela situação, se você facilitar, né, porque você já passou, você já entendeu, se você tentar facilitar a vida daquela pessoa, primeiro que a pessoa ela pode não fazer nada sobre, ou seja, você pode ter falado e falado como se fosse para uma porta. A pessoa também ela pode, às vezes, não aprender exatamente tudo que ela precisava aprender. E aí, em vez de você ajudar, você está atrapalhando, porque vai ter um momento lá na frente que aquela pessoa vai precisar lidar com uma situação, às vezes, até pior, para que ela aprenda o que ela precisa aprender. E isso não é falado, né? Isso não é dito. A gente também até que escuta as pessoas falando: "Ah, não se meta na vida do outro e tudo mais". Só que tem uma grande parte que fala: "Não, você tem que ser gentil, você tem que ajudar, você tem que orientar, você tem que passar a informação". E aqui eu não tô falando para você se fechar numa concha e não falar mais com ninguém. Aqui eu não tô falando que você não possa dar sua opinião, que você não possa dar uma ajuda, mas aquela pessoa ela tem que querer, aquela pessoa tem que falar: "Fulano, ciclano, eu preciso de ajuda, eu preciso conversar, eu preciso de uma opinião. Eu tô passando por isso, mas eu não tô vendo uma luz no fim do túnel". E você tem que dar ali, se você quiser, se fizer sentido para você, um direcionamento. Mas quem vai andar aquele caminho, quem vai caminhar aquele caminho, quem vai escolher aquele caminho é a pessoa, não é você. Não tem como ser você, porque se você ficar querendo fazer pela pessoa, você vai perder tempo e energia que você deveria estar colocando na sua própria vida, nas suas próprias escolhas. E às vezes, como eu falei antes, em vez de você estar ajudando, na verdade você está atrapalhando. Então, eu sei que não é algo fácil de se fazer, principalmente quando a gente vê a pessoa numa situação em que claramente vai dar merda, não vai ser legal, vai dar um resultado nada bom, mas às vezes a pessoa ela precisa passar por aquele resultado ruim. Às vezes a pessoa precisa passar por aquela dificuldade e você precisa deixar. E você precisa se afastar. Às vezes é uma amizade, um relacionamento que é extremamente tóxico para ambos os lados e você precisa se afastar. Você precisa dar um tempo, você precisa dar um espaço, falar: "Poxa, não tá dando certo, vamos dar um tempo, você fica um tempo aí, eu fico um tempo aqui. Quando as coisas estiverem mais organizadas, a gente volta a se falar". Ou talvez não, porque talvez a pessoa ela não vá fazer a movimentação de entender.
Talvez a pessoa não vá fazer a movimentação de aprender o que ela precisa aprender, sabe? E às vezes é deixar a pessoa ir, é deixar a pessoa seguir o caminho dela. Porque por algum motivo já não tá dando mais tanto match ali, já tá dando mais conflito, sabe? Então, essa coisa de quando eu ajudo, quando eu me afasto, a base sempre tem que ser: tá te fazendo mal? Será que você não tá fazendo mal pro outro? Porque às vezes a gente quer fazer uma boa ação, mas enfim, talvez essa boa ação não seja tão boa assim. Será que se você se meter, você vai estar tirando a curva de aprendizagem daquela pessoa, por mais difícil que seja? Talvez estar ali dificulte também para você, porque às vezes acontece de parecer que a pessoa ela quer aprender, mas na verdade ela não quer. Então você precisa prestar atenção de verdade na situação e não no que você gostaria como aquela situação agisse. Você precisa ver, tá, a pessoa ela realmente está fazendo algo sobre, ou ela está parecendo que quer, ou ela está falando, mas não está agindo. Será que essa pessoa ela realmente quer melhorar, ou ela só quer ter um espaço para reclamar porque sabe que eu sou um ouvinte, sabe que eu sempre vou estar ali? Então precisa ter esse jogo de cintura e você precisa ser muito sincero, muito sincera com você mesmo, de perceber a verdade como ela é, nua e crua. Não o que o outro quer apresentar, porque falar todo mundo fala, mas a verdade mesmo é que as ações elas demonstram, né? Você pode falar que ama uma pessoa, mas se você não demonstrar esse amor, nada adianta dizer eu te amo. Então, perante pessoas que querem ajuda, se querem mesmo, se você realmente deve perder o seu tempo, dar o seu conhecimento, dar a sua informação, é bom estar prestando atenção. Para você às vezes não tá às vezes entrando numa furada, porque às vezes a pessoa para você na sua visão parece, e você vai lá ajuda, 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 quando você tá vendo, às vezes a pessoa ela tá te levando junto pro buraco, porque acontece isso também, né. A pessoa tá se afogando, ela tenta te afogar também. Então, não claro, né, que eu sei que não é legal, não é fácil ver as pessoas em situações complicadas, principalmente quando você tá avisando, mas às vezes se você avisou, se você falou, se você já: "Ô fulano, fulana, não vai dar legal essa ação, essa situação não vai ser maneira", mas a pessoa ela está ciente e deseja continuar, você tem que se afastar. Você tem que dar um chega pra lá, falar: "Tá bom, já que é o que você quer, vá, faça o que você quer, tenha toda as consequências dos seus atos, seja eles positivos ou negativos, e eu vou viver minha vida, eu vou botar energia na minha vida, nas minhas coisas". E isso é muito importante de se entender para o resto da sua vida, porque sempre vai aparecer alguém que parece que quer ajuda, que parece que quer o entendimento, mas quando chega a hora de aprender, quando chega a hora de entender, quando chega a hora de fazer todo o processo de morte em vida, podemos assim dizer, de quebra de ciclos, de lidar com as sombras, que não é nada confortável, a pessoa ela recua. E se você cria uma ilusão de que a pessoa ela ainda está fazendo, se você ainda quer acreditar, você pode ir para o buraco junto. É completamente possível. Então aqui, o que eu posso dar de dica para vocês é que prestem atenção às ações da pessoa e não queira bancar o herói na vida do outro. Não queira ser o bambambam, bam, bam, a bonitona que ajuda, que eu ajudo mesmo e tudo mais. Não seja essa pessoa. Porque às vezes você vai estar entrando numa furada que você nem sabe, só vai saber lá na frente. Acredite em mim, já fiz muito isso. Já quis ajudar muita gente, já tentei passar informação para muita gente. E não é porque eu sou perfeita, é porque realmente eu queria. Eu só percebia que a pessoa estava indo pro abismo.
Só que depois que eu entendi, depois que eu fui ensinada, eu tive que passar, até eu entender isso, e os meus guardiões deixaram as deidades que estão comigo, que eu estou com elas, deixaram, é porque eu precisava aprender, eu precisava perceber, eu precisava lidar com isso. E não foi confortável, mas eu precisei, eu entendi, eu aprendi. E claro que o que eu estou falando aqui é para quem provavelmente está procurando sobre, é quem está querendo entender, existe também uma sincronicidade. Mas a podemos dizer assim, o entendimento, a escolha do entendimento, ela vem de você, não vem do outro, por mais difícil que seja. E isso vale pra gente e para o coleguinha, tá bom? É esse vídeo que eu tenho pra vocês hoje, é um vídeo um pouquinho mais curto, mas com essa leva de vídeos que eu venho trazendo, é um dos tópicos que eu queria trazer que faz muito sentido, na verdade fez muito sentido na minha vida até hoje, obviamente, faz muito sentido e me ajuda a não cometer certos erros e entrar em certos problemas que não tem necessidade nenhuma, tá bom? Espero que tenha ajudado, nos vemos no próximo vídeo e até lá.